e apresentá-la, e também porque ela vai trazer um assunto muito, muito importante para a gente. Beleza. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Cíndia, da Comissão da Mulher Advogada, agradecer a casa aqui de Jabaquara, na pessoa da doutora Terezinha e de todos os membros, presidentes de comissão, a minha amiga Roberta, que é minha amiga da pós-graduação, conheci a Roberta há muitos anos, e a todos vocês. Eu tenho costume, como eu trabalho muito com inclusão e direitos da pessoa com deficiência, eu tenho costume de fazer uma autodescrição, porque aqui a gente não sabe se tem alguém com deficiência visual ou não. Então eu vou fazer simples. É simples, o bom é inimigo do ótimo. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, meu cabelo foi feito pela minha filha, que falou que não podia de qualquer jeito, mas eu tomei chuva, tá bonito, né, o negócio. Eu tô com uma blusa vermelha, uma calça creme e um terninho, um blazer preto. Mulheres que cuidam, né? A Cíndia me deu um desafio bem interessante. Por quê? Porque a Cíndia, eu atuo muito no direito da criança e adolescente, mas eu tenho um trabalho em paralelo na minha comunidade que chama Crianças Especiais. O que é essa comunidade? É uma comunidade de mais de 3 milhões de pessoas, é isso mesmo, de pessoas, de famílias, de interessados que falam sobre os direitos da criança e do adolescente com deficiência, adultos, e falam sobre esses assuntos, né? E nessa minha comunidade eu tenho um grupo de apoio, que eu falo que é o meu chão de fábrica, onde eu tenho contato com a maioria das mães atípicas e mães atípicas em extrema vulnerabilidade social, a ponto de você falar para elas assim, agora você precisa sacar seu auxílio emergencial, doutora, eu não posso ir amanhã, porque o barco só vai na quarta e volta na sexta, eu preciso arranjar um lugar para ficar. Então a gente está falando de mulheres que precisam ter acesso a políticas públicas que as acolhem, né? E a gente vê que isso não é muito feito, né? Deixa eu ver se vai. É só apertar aqui, sim? Aqui é meu mini currículo. O Flora já leu uma parte. E eu sou um monte de coisa aqui, mas sabe o que significa? Que eu sou a mãe da Alice. Eu me tornei em 2014 a mãe da Alice. Então, tudo isso que eu estudei, que eu fiz, simplesmente eu fiz um borrão e me tornei a mãe da Alice. Quem aqui não é mãe? Então tem bastante gente, eu vou falar para vocês também, porque ouvir sobre maternidade, o que isso vai se aplicar para mim é uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Inclusive, eu já fiz curso todo sobre os direitos da criança e adolescente, que eu fui convidado pela Meta. Gente, não tinha nem roupa de ir, né? Porque a Meta me convidou e me pagou para fazer um produto para eles. Então, parece uma coisa assim, uma coisa que você nunca imaginou, por conta da nossa comunidade de crianças especiais, que foi escolhida em 2021 uma das maiores comunidades de impacto. E nessa comunidade, o que mais a gente faz, a gente ouve as mães, né? E o ano passado, nessa mesma data, eu estava lançando um livro, que é uma coletânea de cartas de mães atípicas, mães de filhos com deficiência, durante a sua jornada, que elas escreveram por meio de cartas. Então, inclusive a doutora Terezinha, eu já tenho, né? Cadê a doutora Terezinha? E o que eu... Olha, cuidar de quem cuida. É a pergunta que muda tudo, né? A palestrante anterior falou o quê? Falou pra gente do cuidado, ela citou várias pesquisas que muito interessante. A sorte que eu mudei minha palestra, senão ia ficar igual. Porque eu trago os dados que a doutora trouxe, mas eu trago outros dados, tá? Por quê? Porque hoje em dia o direito ao cuidado é muito desigual. É muito desigual. Hoje em dia, as mulheres gastam 20 horas semanais, no mínimo, com direito ao cuidado. Quanto tempo? É uma estimativa de uma pesquisa do IBGE, e do PNAD, que a mulher gasta 21 horas e o homem 11 horas. Dá para fechar a conta? Não. O negócio é justo? Não, não é, né? E aqui, a economia do cuidado. Quando a gente fala de economia do cuidado, a gente sabe que não é só maternidade. A gente tem o cuidado com as crianças, o cuidado com as pessoas com deficiência. Inclusive, achei fantástico trazer você como protagonista, doutora, da fala, porque eu acho que todo lugar é de todas as mulheres, inclusive mulheres com deficiência. Muito legal, muito obrigada, Cíntia, por isso. É uma coisa que eu apoio, o protagonismo da mulher com deficiência, porque a doutora agora está transitando pela interseccionalidade do que é ser uma mulher com deficiência. Que quando isso, simplifica ainda mais ainda, uma mulher
transgênero, com deficiência. Então, quando a gente fala de outras transversalidades, a coisa vai ficando mais complicada. Cuidado de idosos, trabalho doméstico e apoio emocional. Mesmo quem não é casada, não tem filhos, a gente acaba cuidando dos nossos pais, a gente acaba cuidando dos nossos avós. Quem não quer receber uma ligação, olha, sua avó está internada, você precisa ficar com ela no hospital para descansar um pouco. Quem vai ligar para você não é seu pai, vai ser sua mãe. Não é isso? É. Então, a mulher, ela é sobrecarregada. E como a doutora disse, a grande parte desse trabalho não é remunerado. Ela recai majoritariamente sobre as mulheres, né? Inclusive, hoje eu vi uma pesquisa, eu não lembro onde que eu vi, que falava que 40% dos meninos da geração X falavam que eles não querem mulheres líderes, não querem mulheres poderosas, que eles querem mulheres antigas, que quando a mulher assume um cargo de liderança, quando a mulher se torna protagonista, eles não querem esposas assim. Então, a gente tem que parar para refletir um pouco do que todas nós mulheres lutamos, as nossas antecessores lutaram para isso mudar na cabeça dos meninos. Uma ideia tão retrógrada, ainda é um número muito grande, né? O cuidado humano, né? Quando a gente fala em cuidado humano, alguém aqui sabia que existe norma internacional sobre o cuidado humano? Não. Vocês sabiam que em 2021 houve um marco histórico, houve um julgamento na Corte de Direitos Humanos que fica na Costa Rica. Eu vou confessar para vocês, eu achava que a Corte de Direitos Humanos tudo ficava lá na ONU, lá na Europa. Não na Costa Rica, mas a parte de direitos humanos fica na Costa Rica, né? E teve essa reunião em junho de 25, onde determinou que foi importante esse marco legal? Que o direito de cuidar, o direito de ser cuidado, o direito ao autocuidado. Porque às vezes a gente sai de qualquer jeito, para poder dar conta das coisas. Às vezes você fala assim, nossa, como aquela mulher está toda bonita e você tá a cara da derrota, cabelo alto, e a gente sabe que sai assim, né? Ela fala na nossa cara. Não, eu falo. Por exemplo, aqui tá com alto aqui. Eu fui querer e vim com o cabelo da minha filha. Eu queria passar uma escova, uma chapinha, né? Mas tive que prestigiar. Então, todos esses três, direito de cuidar, de ser cuidado e autocuidado, existe aonde? No marco histórico, no parecer do Direitos Humanos, 31 de 25. Depois eu vou compartilhar com vocês uma tabela, o que fala cada uma dessas coisas. Porque se eu entrar me esmiuçar, não dá tempo. Porque essa palestra é uma palestra que eu faço de direito ao cuidar de quem cuida, uma palestra de 3 horas. Então eu reduzi o máximo, porque eu tenho 20 minutos, esqueci de ligar meu cronômetro, né? E então isso já está previsto. Então, depois dessa data, o direito ao cuidado virou um direito humano. Já foram 7 minutos, eu tenho que correr. Então, o direito ao cuidado virou um direito humano. Então, peraí, eu matar uma mulher, a mulher tem proteção à vida, é o direito humano. Mas o direito de você se cuidar, o direito de cuidar de alguém e o direito do autocuidado também está nessa declaração de direitos. O direito ao cuidado é um direito humano, depois nessa normativa. Aqui eu trouxe a parte das leis, com os artigos, para facilitar, porque é o que eu falei, para explicar tudo isso de forma esmiuçada, são 3 horas. Então, eu acredito que está todo mundo cansado, depois desse dia de chuva. Mas quem quiser tirar print, depois eu vou compartilhar minha palestra com vocês. Todas as normativas internacionais e brasileiras no que tange o direito ao cuidado. Então, nós temos o parecer OC de Direitos Humanos, a Convenção Americana do Protocolo de São Salvador, nós temos a Convenção do Belém do Pará. Vocês sabiam que o Brasil já fez protocolos de direitos humanos no Pará? Eu não sabia, eu descobri esses dias, gente, vou ser sincera para vocês. A ONU Mulheres, que reconheceu o cuidado como direito humano, a Ordem Internacional dos Trabalhos que cuidado do trabalho essencial, porque cuidar de alguém é um trabalho. Quem é mãe, quem é filho, nós sabemos os cuidados que nós temos que ter com os nossos pais. Agora eu tenho que ter cuidado com a minha mãe, porque agora eu tenho que ficar atenta se está indo no médico, se está fazendo isso, se está tomando remédio. E, paralelamente, eu tenho que cuidar da minha filha. Então vou até falar depois para vocês, eu estou no momento sanduíche, né? Praticamente uma dança de machixa no meio, mas tudo bem. Então, aqui são as legislações. Aqui no Brasil, olha que bonito, ó. Já virou aqui, ó, 2021. Aqui, a gente está falando aqui, ó, 2021. O direito ao cuidado foi reconhecido como direito humano.
uma norma recente internacional. Olha que legal! O Brasil trouxe para o seu ordenamento jurídico em 2024 a Política Nacional dos Cuidados. Quem aqui nunca ouviu falar dessa Política Nacional dos Cuidados? Nunca? Ninguém fala sobre isso. Não, e o mais interessante, além da política, já foi feito o decreto regulamentador. Agora vamos parar para pensar. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma coisa que eu atuo frequentemente. Ainda tem artigo dessa lei que não está regulamentado, mas a Política Nacional dos Cuidados já está regulamentado. Então, vamos parar para pensar. É algo muito importante. Se foi dado esse destaque, não que as outras coisas não sejam importantes, né? Mas se a gente for dar destaque, a gente tem duas legislações, a lei e o decreto, que versam no direito do cuidado. E trouxeram do ordenamento jurídico internacional o direito de cuidar, o direito de ser cuidado e o autocuidado. E fala tão bonito, gente, o decreto é tão bonito. O decreto fala que o governo, que o Estado proverá políticas públicas de autocuidado, de cuidado e para as mulheres. A gente viu alguma coisa, inclusive foram feitas várias sessões, várias coisas para fazer isso, né? E a gente tem a Constituição Federal que fala, principalmente no princípio da dignidade humana. Se alguém falar assim, você tem que cuidar de alguém, você está cansado, eu estou cansado, eu preciso de suporte. E que princípio que está sendo descumprido nesse caso? O princípio da dignidade humana, porque nós temos o direito, nós mulheres, temos o direito de ter dignidade humana, nós temos o direito de descansar, nós temos o direito de ter vida, né? E muitas mulheres acabam não tendo. Ixi, conectou. Então vamos lá. Muitas mulheres acabam não tendo vida, né? Então, caiu a palestra. Caiu do nada. Então o que eu fiz? Eu trouxe 4 cenários. Obrigada. Tá. Eu trouxe 4 cenários, né? Por que eu trouxe 4 cenários? Porque aqui nós somos mulheres, não somos? Mas aqui o que eu vivo é diferente do que a Roberta vive, é diferente do que você vive, é tudo diferente. Então, para a gente conseguir materializar o que é o direito do cuidado da nossa vida, tem que fazer sentido. Se eu falar só do direito do cuidado materno, do autocuidado, o que protege a mãe de crianças com deficiência e tal, eu não estaria falando dos outros planos que estão incluídos no direito ao cuidado. Então, a mãe cuidadora que cuida de tudo, do filho, e a maioria delas abandonou a carreira para fazer esse tipo de cuidado, né? A filha cuidadora, independente, construiu tudo, e agora o que aconteceu? Os pais envelhecem, e aí? Você acaba tendo pessoas para você cuidar. E em alguns casos, quando as pessoas adoecem, o problema fica ainda sendo maior ainda, porque além de tudo, a maioria dos pais não tem dinheiro suficiente e a filha ou o filho tem que prover, além do dinheiro, tem que prover o suporte, né? A geração sanduíche, que eu falei que é a nossa, né, que nós trabalhamos, é a mulher, eu enquanto mulher advogada, que eu trabalho, e eu tenho que cuidar da minha mãe, e eu tenho que cuidar... Quem aqui? A doutora Cíntia, que é culpada disso, ela tem um grupo sobre climatério, né? Que é o grupo Reage, eu não sei se vocês conhecem. Aqui, alguém tinha ouvido falar sobre climatério? Já tinha ouvido falar sobre climatério uns 2, 3 anos atrás? Ai, que bom que você sabe. Só quem está no Reage. Vocês estão tudo no Reage, por isso, né? Eu também estou. Mas eu nunca tinha ouvido falar, quando ela postou, foi climatério, daí ela põe 67 sintomas. Eu achei que climatério era só o fogacho, não menstruar mais. Não é, é um baile funk, não é? E o humor, a paciência. Gente, eu achei que era talentos da maturidade, né? Eu não tenho mais paciência. Não, faz parte do climatério. Inclusive, eu tenho uma semana do mês que eu falei pro meu marido, eu tô monstro, não chega perto de mim, porque eu fico terrível. Então, eu tô nesse momento de sanduíche. É filha, é mãe, corre de lá, vamos pagar conta, isso, faz isso. É muito complicado para a mulher, essa tripla tarefa. E também tem filhos sem mãe e sem filhos que acabam cuidando dos pais e enfrentam com matéria sem rede de apoio. Então, por exemplo, você teve a sua vida independente, você virou dona da sua própria terra, você tem seu apartamento, e seu pai adoece, sua mãe adoece, algum parente com muita estima que você tem. O que você tem que fazer? Você tem que largar tudo. Quem que vai levar no médico? Quem vai fazer isso? Quem vai marcar os exames? Porque agora, para marcar exame, é tudo no aplicativo, e você chega no laboratório, você não sabe que lugar que você está na senha, não é?
Você não vê que número, daí você fica ansiosa que você não está sendo atendida no horário, e daí, se você não pode ir, você tem que designar alguém para ir com a sua mãe, com o seu pai, quem que vai ser o suporte deles, se vai acolher da maneira correta, se aquela pessoa que fica com seus pais para você trabalhar são pessoas que você pode confiar. Olha o que a gente está vivendo. Vocês estão vendo, são 4 cenários diferentes, mas a gente está vivendo uma falta de cuidado conosco, como mulheres. Então, nós que nos tornamos cuidadora, né? E o que acontece? A mãe cuidadora trouxe da minha parte da maternidade, né? Abandonou, pausou a carreira, sobrecarga emocional e burnout, né? Perda de renda, dependência financeira. Que existe de mulher que sofre violência financeira, violência doméstica, porque não tem para onde ir com o filho, né? Eu causo muita violência financeira para mim mesma. Você causa... A rotina intensa, por exemplo, se você tem um filho que tem alguma necessidade específica, porque não é só deficiência, né? Hoje em dia a gente não fala mais especial, a gente fala necessidade específica. Você tem um filho com doença rara, você tem um filho que tem uma deficiência, você tem um filho com autismo, que são transtornos do neurodesenvolvimento, você tem um filho com dislexia que precisa de suporte. Tudo isso, você vai atrás. A fisioterapia do seu pai que não quis botar a barra do banheiro, e daí ele caiu na privada, daí você tem que botar. A gente fala de tudo isso, né? E a mãe que cai na área de serviço? A mãe que cai, que quer subir na escada, né? Eu cuido. Você que cuida, que quis subir na escada, ou não? Não, ela escorregou mesmo. Caiu, porque as pessoas vão envelhecendo, elas vão perdendo um pouco das habilidades. Inclusive, tem um grupo que eu acompanho, eu não sei se vocês conhecem essa história, que pessoas com síndrome de Down estão envelhecendo, eles entram em envelhecimento precoce. Então, quando eles têm 30 e 40 anos, eles vão perdendo as habilidades. Então, pessoas com síndrome de Down que foram para universidades, que desbravaram o mundo, vão perdendo habilidades. Eles têm que retomar as terapias para não perder essas habilidades. Então, o envelhecimento vai fazendo com que as pessoas percam um pouco das habilidades, né? E a filha cuidadora de pais idosos. Daí eu trouxe aqui o cenário 2, né? O cenário 1 era a mãe, que é o efeito sanduíche. O cenário 2, o que você tem que fazer? Consulta, gestão de medicamentos, alimentação. Peraí, meu pai não pode comer açúcar, como é que eu faço? A cuidadora comprou um bolinho para ele, tem que conversar com ela. Não, a faxineira veio e trouxe uma melancia, ela não pode comer a melancia. E aí, ela não pode comer isso, não pode comer... Agora vamos parar para pensar. Isso recai em cima de um homem? Não. Se você tem que sua mãe está comendo, o que a pessoa que você está cuidando está comendo, não cai. Né? Então, e muitas pessoas, aí você tem que faltar licença de trabalho, decisão médicas. E 70%, eu trouxe dados do IBGE e do IPE, 70% dos cuidadores familiares idosos são mulheres. Nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa, né? Então você estudou, você trabalhou, você conquistou autonomia, você tem sua casa própria, tudo, mas você precisou parar tudo que você estava fazendo para cuidar de quem cuidou de você. E essa conta se não chegou agora, essa conta ela vai chegar. Porque ninguém fala sobre isso, como ninguém falava sobre climatério, como ninguém não falava sobre uns sérios assuntos. E agora está explodindo na nossa geração 40, 50, pessoal, 45, 55, está estourando na nossa geração. Coisas que a gente nunca tinha visto, porque a maioria das mulheres largavam a carreira, ficavam com a família, então isso já era normalizado. E não é mais, porque a gente foi no mercado de trabalho, nós fomos lá, lutamos, tudo. E agora a gente tem tudo isso e várias coisas que vão causar o quê? Um estresse e burnout absurdo. Então, a saúde mental é algo importante. A filha cuidadora de idosos. Também tem muitos filhos que nem casaram, porque a doença, a deficiência, o impedimento a longo prazo de alguém da família, do idoso que precisa de suporte, aconteceu bem antes. Então, nem casam. Nem casa, fica na casa dos pais. Porque se eu sair, eu vou ter que voltar. Porque eu não tenho grana para pagar um cuidador à noite. Então, se eu sair, eu vou ter que voltar. Então, nem casa, eu fico aqui. Né? Deixa eu ir pro próximo. Aqui a geração sanduíche, que eu falo, né? A gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar da gente e nós temos que cuidar dos idosos. Daí a gente fala assim, não, mas espera aí. E agora? O que aconteceu? O que aconteceu agora até as mudanças hormonais, ansiedade, fadiga, tudo se causa o quê? Esgotamento. Daí você chega assim, por exemplo, num dia. Eu tenho prazo, eu tenho que fazer um recurso para o STF, eu tenho que fazer um recurso para o STJ, daí eu tenho que comprar fralda geriátrica, mas também eu tenho que comprar melancia, daí eu tenho que comprar cartolina amarela que a criança avisou às 10 horas da noite. Que não tem mais iFood, né? Porque se tivesse a gente pedir isso, que a gente tem uma vida muito prática. E aí, você faz o quê? Eu, pelo menos, quando dá isso, eu sento e falo assim, não vou estressar.
Se eu não tiver na semana do cão, na semana que eu estou estressada, eu falo que na semana da inimizade, eu vou atrás, eu consigo resolver. Mas tem vezes que eu apago. Isso tem até isso dentro da neurodivergência fala que é shutdown. Você apaga, você não vai para frente nem para trás. Quantas vezes você já se pegou olhando para o nada? Peraí, o que eu faço primeiro? Não é? O que eu faço primeiro? A minha filha caiu, meu pai, eu preciso comprar. Você não sabe o que você faz primeiro, né? E sem filhos ainda, cuidadora, cuidado do parente, de alguém, ausência de rede. Porque uma coisa que é certo, quantos nós mulheres não aprendermos que a gente tem que atuar em rede, uma tem que ser suporte da outra, gente, não vai dar certo, ninguém inimigo de ninguém. Você não vê como os homens fazem? Todos se aliam, todos e vão pra frente. Inclusive, tem um projeto muito legal que chama Projeto Dino, né? Aquele projeto que a Simone falou pra Cíndia. É um projeto onde eles, para mães atípicas, mães que tiveram filhos com deficiência. O que aconteceu? Vou trazer um dado estatístico. 78% dos pais de filhos com deficiência abandonam as mães antes da criança completar 2 anos. Então, alecrim dourado, que está no campo e foi semeado, fez uma criança, né? O que ele faz? Ele abandona a mãe. O filho é seu. Isso aí você que causou. E ele continua a vida, faz mais um filho, 2, 3, 4, e a pensão vai reduzindo e você vê lá, peraí, eu tenho que pagar o plano de saúde, eu tenho que comprar remédio do meu pai, você fica no momento que você não sabe. E o caso da mãe atípica é pior ainda. Então essas mães do Projeto Dino, elas têm um projeto que elas têm de empreendedorismo. Né? A maioria de nós, quando nos tornamos mães, nós acabamos pensando no empreendedorismo. Porque não é toda empresa que tem o mesmo grau de compreensão para nos acolher, né? E a política do cuidado. Se a gente for pensar no Sistema Nacional do Cuidado, a política pública, o que a gente precisaria? Creches, centros públicos, inclusive noturnos, né? Apoio e informação a cuidadores familiares. Hoje a gente já tem empresas que fazem isso, né? Mas é um povo difícil. O povo é falta de treinamento total. Políticas de conciliação, trabalho e família, política previdenciária para que quem cuida. É uma coisa que tem que ter. Mas tem licença maternidade. Peraí, eu faço 6 meses, mas aí o que eu faço com aquela criatura? Então um bebezinho de 6 meses, o que eu faço? Eu volto para o mercado, eu volto para trabalhar. Muitas mulheres optam em não voltar para o mercado de trabalho porque ela vai ganhar 2, a escolinha do filho vai ser 3. Então elas optam por não voltar para o mercado de trabalho. E a diminuição da renda, né? E acaba se tornando também e também políticas públicas para pessoas com deficiência e suporte para famílias com idosos. Aqui a gente já está discutindo sobre a política nacional. Foi feito decreto, mas acreditem ou não, ele não foi implementado. A gente tem a lei, a gente tem o decreto, mas não foi implementado, né? Então, o que acontece? Ciclo de cuidado de mulher. Acho que eu vou mudar para vocês. Lembra que a gente fala? Nasce, cresce, reproduz e morre. Hoje eu descobri que você não aprende mais em história sobre os bandeirantes, sobre as capitanias hereditárias, você aprende sobre os povos originários da África. Então eu vou mudar, já que estão mudando é o conteúdo de criança, então vamos mudar. Então, juventude, você está no auge da sua carreira linda, poderosa, viaja, faz banho de creme, faz a unha toda semana. Isso é ótimo. Você está na autonomia da sua carreira. Daí você se torna mãe. Ou não se torna mãe, você continua. Então, quem resolveu se tornar mãe ganha um tempo a mais aqui, né? E a meia-idade. Você chegou na meia-idade, daí eu acho interessante, não sei se vocês viram 5 minutos, a Suzana Vieira, né? A Suzana Vieira é linda e tal, ela tá com 83 anos. Porque eu me separei, eu já arranjei um namorado. Gente, eu não sei se é meu momento dragão, meu momento inimiga, se eu não quero ver ninguém. Tem dias que eu viro pro meu marido e falo assim, eu não quero nem te ver. Daí eu tenho que me preocupar com meu pai, com meu filho, Não, eu acho absurdo, eu brigo com meu marido por causa disso. O homem olha pra... O marido da senhora perguntava para a senhora o que tem de mistura de comida? Não perguntava? O que de mistura? Gente, eu não como mistura. Eu nem sabia, não como mistura. Daí a pessoa vira assim para mim e fala, o que eu vou fazer? Eu não sei. Vou falar para vocês que eu fui rebelde, né? Eu virei para meu marido, não sei o que você vai comer, eu não vou comer nada que eu estou de jejum intermitente. A criatura, que é minha filha, está alimentada. Eu não sei o que você vai comer, se você quiser, você faz. Não é que ele aprendeu a fazer carne assada, batata frita, aprendeu a fazer um monte de coisa.
Não, a gente tem que se posicionar, porque senão eu estou trabalhando, ele está trabalhando em home office, então ele trabalha 6 horas por dia. E eu chego 8 horas da noite, ele tá bonitão lá, vendo os momentos do esporte, deitado no sofá. Só falta igual era na novela da Vale Tudo, que se pegar o Scott, né? Cara, se ele pegar isso, ele voa pela janela. Não dá. E daí vem esse climatério, né? E quem vai cuidar da gente no climatério quando a gente tá monstro? Porque a maioria dos casamentos estão acabando de 45 a 55 anos. Por quê? Porque ninguém quer cuidar da gente. A gente tem que cuidar de todo mundo, né? Vai que é a sua vida, né? E o que a gente precisa fazer? Reconhecer o valor econômico do cuidado, como a doutora disse. A gente tem que monetizar isso. Pô, minha hora como advogada é 496, por que minha hora como mãe é 0? Minha hora como mulher que cuida é 0. Não é? Eu fico totalmente desmotivada. Desmotivada não, porque minha filha me sorri e acaba comigo, né? Mas isso é 0. E tem que botar os alecrim dourados para ajudar também, meio 50-50. A gente tem a casa, nós estamos morando aqui em parceria, 50-50, tá? Garantir inclusão no mercado de trabalho, combater o capacitismo. O que é capacitismo? Que eu trouxe a intersexualidade da mulher com deficiência, né? É você achar que uma mulher com deficiência tem menos capacidade de gerir as coisas do que uma outra mulher. Então, a gente lida, a mulher com deficiência lida com o capacitismo e o machismo. E reconhecer que o cuidado é a responsabilidade coletiva. Quando a gente fala de princípio de dignidade humana previsto na Constituição Federal, a gente fala que a gente tem direito a ser protegida também. Onde está dito que a mulher não tem direito ao cuidado? Que a mulher não tem. Agora a gente tem falando que a mulher tem, né? Cuidado não é apenas um gesto de amor, é um trabalho essencial para a sobrevivência da sociedade, né? Reconhecer aquilo que eu falei, reconhecer o direito ao cuidado é reconhecer a dignidade humana. Uma sociedade verdadeira, justa, só protege quem cuida e cuida de quem precisa. Então, se a gente não tiver quem cuidar da gente, a gente vai se afogar. Eu não sei se vocês, quando vocês entram em avião, acredito que todo mundo já tenha entrado no avião, você entra no avião, a pessoa fala assim, a hora que cair a máscara, você coloca a máscara em você e depois na outra pessoa. É aquilo, a mulher está tão sufocada que ela vai botar a máscara no filho, nos pais, tudo, e vai esquecer da máscara dela. E a mulher é o quê? Aqui jaz, a mulher morre. Então a gente tem que aprender a botar a máscara na gente, ter autocuidado conosco. É difícil? É difícil. É muito difícil. A gente acaba priorizando outras coisas porque nós fomos ensinados a isso. A gente tem que quebrar a barreira dessas crenças limitantes que mulher só serve para servir. E não é assim. A gente está todo, homem e mulher, a gente está todo no mesmo barco. Não é mais responsabilidade sua do que minha. Igual a doutora falou, a mulher tem que gestar. Ok, a mulher tem que gestar, mas o alecrim dourado pode trocar fralda, ele pode fazer a tal da mistura que ele quer comer. Né? Cuidar de nós. Então a gente tem que pensar nisso, né? Aqui eu trouxe os marcos legais, eu fiz uma tabela até para ficar mais fácil, tá vendo? Ó? Com os nomes. Aqui eu trouxe de novo. Aqui são as referências bibliográficas, né? Então a reflexão que eu queria fazer hoje, claro que se vocês me deixassem, se a Cíntia me deixar falar igual eu fiz um evento aqui do Direito da Criança e Adolescente, que eu estou presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente, eu não consegui nem falar. Eu penso. Assim já mal a gente não consegue. A gente acaba não falando, porque é tanta coisa para falar. Eu tenho uma coisa que. Daí você fala assim, e a mãe que tem filho com deficiência, que direitos que ela tem? Vou falar um só, que daí vocês vão contar para todo mundo e a gente vai fazer o quê? Compartilhamento do bem. A mãe que tem filho com deficiência, ou é uma pessoa com deficiência, autismo, ou tem algum impedimento, porque a deficiência deixou de ser um CID médico, né? Ela tem que estar dentro do conceito, impedimento a longo prazo, de natureza física, sensorial, mental e intelectual, que faça com que as pessoas não tenham a mesma oportunidade que as outras diante das barreiras. O que é barreira? O capacitismo, o machismo, vieses que fazem com que você seja tratado diferente. Então, por conta disso, agora as famílias, mães e pais também, elas podem reduzir a jornada de trabalho sem redução dos vencimentos. Então, a maioria das mães consegue, quando é funcionário público federal, é tranquilo, você vai lá, pede, já tem na lei estadual, você pede por analogia estadual, e municipal você também pede acabou, Acabou o seu não, eu já tempo, estou concluindo. É que nem o Oscar. Oscar gostou. E daí você acaba tendo essa redução, e ninguém sabe disso. Na parte privada, a redução de jornada não é dito, porque ninguém vai querer empregar alguém que vai ter redução de jornada, né?
Mas daí o que está acontecendo? Está havendo reinvenções da mulher no mercado de trabalho. Por exemplo, a lei do teletrabalho. Então, por exemplo, se você tem criança pequena, se você tem criança com deficiência, se tiver uma vaga em teletrabalho, essa vaga é sua. É a vaga dessa mulher. Entendeu? Quem tiver. Ou desse homem. Quem tiver um filho tem essa prioridade para cuidar do filho. Normalmente a mulher. E então, a gente vê pouquíssimas coisas de políticas públicas para a mulher, né? A gente acaba ficando no mar de invisibilidade e ninguém está vendo que nós estamos sufocadas. Ninguém está vendo. Olha o que está havendo de sofrimento das mulheres, burnout, depressão, que mais? Excesso de peso, que você acaba comendo igual um dinossauro, porque você fala assim, não, eu preciso me compensar, né? E isso torna tudo na gente, né? Então, a minha reflexão hoje é para trazer isso, que o direito ao cuidado é um direito nosso, é um direito da mulher, inclusive tem normativa nacional e internacional que nos garante isso, e a gente tem que exercer isso, e que sejamos rede, que quando nós nos tornamos rede, uma apoiando a outra, a gente chega muito mais alto, né? A gente chega muito mais além. É que é muito legal você estar numa casa onde a maioria das presidentes de comissão são mulheres. A doutora Terezinha é presidente, a doutora Patrícia foi lá da UB estadual. Então isso é muito interessante, porque a gente tem que chegar em cargos de liderança. Inclusive ontem eu escrevi um artigo no LinkedIn, numa pesquisa que foi compartilhada, que existem pouquíssimas mulheres em cargos de liderança. Mas por quê? Porque os homens acham que quando ela se torna, quando uma mulher ela já é menos capaz, machismo, e quando ela se torna, tem um filho com deficiência, ela vai abandonar tudo, e se ela tem um filho, também vai abandonar tudo. Então, acabam nos desmerecendo enquanto nossa condição de mulher. E nós somos bem mais números que os homens, né? Muito obrigada a todos.